Ei, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. Viajantes, não à toa, o Vibes dessa semana vem sob esse sol para trazer uma pergunta para você que tá aqui me ouvindo. O que te faz acordar e levantar da cama todos os dias? O que te faz se sentir viva, vivo? O que te dá tesão na vida, viajantes? É uma semana, é um mês que tá aí questionando muito essa questão da nossa paixão que pulsa dentro do nosso peito, dessa coisa que faz a gente se sentir vivo, como se fosse uma criança que tá aí todos os dias brincando e trazendo essa alegria e trazendo essa expansão. Nós tivemos no último domingo uma lua cheia em Sagitário que apontou a flecha lá pra frente. E a Vênus que entrou em Leão ontem, vai passar uma temporada em Leão, vem trazer pra nós que nós temos um brilho próprio, uma alegria própria, uma paixão própria, que faz a gente se guiar pela vida e se motivar pelos caminhos que a gente quer alcançar. Se você acha que a sua luz tá aí meio apagadinha, meio pra baixo, meio borocochô, que você tá se colocando muito nos lugares de vítima ou dando muito mais atenção pra síndrome da impostora, que fica aí falando que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não merece, que você não é bonita, que você não sabe de nada, que você não é suficiente. Cara, vamos parar com esse discurso já. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito mais fácil falar, e isso depende muito das nossas condições sociais, das condições familiares, do meio em que a gente cresceu, mas nós somos adultos, viajantes. Se nós estamos aqui, é porque nós já temos consciência do que aquilo que a gente tem como fragilidade, e nós temos a capacidade de crescer, de evoluir e de sair desse lugar que está ali impedindo da gente colocar a nossa luz para fora. Nós temos uma missão com a luz interna de cada um. Se a luz de um apaga, a gente tá deixando todo sem um pedacinho de luz. Então essa luz aí que tá meio apagadinha, essa questão que você fica falando que você não é criativa, que você não é boa o suficiente, você tá impactando não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. Então é o momento agora de você ir lá na sua casa, e olhar no seu espelho e falar assim, cara, eu mandei bem pra caralho, eu tenho muito a oferecer para o mundo, eu tenho muito a oferecer primeiro para mim. Eu preciso resgatar a minha alegria, a minha paixão de viver. Eu preciso me questionar sobre o que me dá tesão de verdade na vida, porque nós viemos aqui, viajantes, e eu sempre falo disso, para ser felizes todos os dias. Eu não me conformo, nunca me conformei, por isso que eu sou astróloga e falo com essa paixão toda hoje na minha vida, de que a gente tinha que ser feliz de sexta a domingo, ou que a gente tinha que esperar as nossas férias, que acontece uma vez no ano, para ser feliz naquela viagem e voltar frustrado para a vida que a gente tem no dia a dia, para aquele relacionamento que a gente não quer, para aquele trabalho que a gente não se dá bem. Gente, a vida é muito curta, a gente precisa trazer felicidade para todo dia na nossa vida. O domingo precisa ser motivo de alegria, porque amanhã vai começar tudo de novo. E não motivo de tristeza, porque amanhã vai começar tudo de novo. Então hoje eu te questiono, o que tá faltando aí na sua vida para te dar esse up, para te dar esse lugar aí de que, cara, eu vou fazer valer a pena a vida que eu decidi viver, que eu escolhi viver, que eu recebi para viver. Então, ó, o Vibes da Semana já começou desse jeito, mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Eu vivo pelo mundo vivendo minhas linhas astrocartográficas, de acordo com a especialização que eu tenho, que é em astrocartografia. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu te convido a acessar o link que tá aqui embaixo, onde eu conto o que eu faço, leitura de mapa natal, leitura de revolução solar, que é mapa do ano, atendimento astrocartográfico para você que é viajante do mundo ou que quer ativar suas linhas planetárias, mesmo estando dentro de casa, vem conversar comigo, a gente ativa diversas áreas da vida sem você precisar fazer esse movimento. A minha agenda de julho, segunda quinzena de julho, está aberta, então você consegue acessar aqui também. E se você ainda não se inscreveu no canal, dá o seu like aqui já nesse vídeo, já se inscreve, ativa sininho, gente, para que eu consiga também chegar em mais lugares, pra gente espalhar essas energias, para empoderar todo mundo junto. Viajantes, vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. Gente, sendo bem sincera de primeiro já, julho é um mês, junho, quer dizer, olha eu já lá na frente, junho é um mês que a gente não dá pra colocar culpa em astro nenhum, gente, porque tá tudo muito fluido, tá tudo assim, ó, vai. E aí, quando a gente se depara, né, com toda essa possibilidade, com toda essa oportunidade da gente ir, a gente se sente às vezes travado, né? Eu, muitas vezes na vida, eu tenho muita liberdade hoje em dia geográfica e também como pessoa.
E eu lembro muitas vezes ao longo desse ano que eu falei assim, cara, eu tenho tanta liberdade que às vezes eu não sei nem pra onde que eu vou. Obviamente que eu sempre tenho o norte, a astrologia é meu guia, mas eu acho que quando a gente tá com as coisas muito fluidas, a gente tende a acessar uma parte nossa autossabotadora de que, nossa, tá tudo fácil demais. Nossa, por que eu tô sentindo essa alegria? Não, mas, nossa, por que eu recebi esse elogio, essa oferta? Gente, a gente tá num mês que a gente precisa aprender a receber, a confiar nesse impulso que tá dando aí dentro da gente. E se você que tá me ouvindo não tá sentindo esse impulso, eu vou te fazer uma pergunta. Como que tá a sua roupa aí? Do que você tá vestido? Você que trabalha em casa, você fica de pijamão o dia inteiro? Gente, pelo amor de Deus, como que a gente vai ter motivação na vida se a gente não tem motivação nem pra trocar de roupa na hora que acorda? Você arrumou a sua cama, você se olhou no espelho, penteou o cabelo, tá se achando bonita? Eu sei que uma questão, gente, dessa Vênus que entrou em Leão, é uma questão sobre a autoestima. E a autoestima, ela vai muito além, né, do nosso corpo físico, ela vai muito além da nossa imagem, das roupas que a gente veste, porque a autoestima tá em tudo, né? Ela tá no nosso intelecto, ela tá na forma como a gente se comunica, é uma autoestima que a gente também coloca nas nossas habilidades. Ah, eu sou capaz de fazer isso, eu não sou. E assim, gente, se a gente não se autoestimar, se a gente não se olhar no espelho e falar assim, que cara, tem uma coisa ali que eu sou muito boa, tem uma coisa ali que eu realmente admiro em mim, que eu valorizo em mim, a gente tá esperando isso do externo como? Se nem a gente, que é a própria pessoa que é principal da nossa vida, se autovaloriza, como é que a gente vai esperar isso do externo, gente? E a gente precisa falar de valorização esse mês. A gente tá aí com uma lua que cresceu no Sagitário dentro da lunação ainda taurina, né? Então, assim, Touro é um signo que fala de valor. Então, esse valor, com essa Vênus em Leão, ela tá falando muito de um valor próprio. É como se fosse assim, gente, a gente tem que se questionar do quanto a gente anda apagando a nossa luz por conta de culpa que a gente tem de brilhar mais que o outro. E eu acho, gente, que cada um veio para brilhar dentro da sua própria luzinha. Cada um tem o seu ponto de luz ali. Então, muitas vezes, a gente olha para o todo e a gente fala assim, nossa, o mundo tá cheio de injustiça, o mundo tá cheio de pessoas passando por inúmeras coisas. Aí a gente pega e faz o quê? A gente vai lá e retroage. E a gente quer passar essas necessidades junto com essas pessoas. E, gente, eu, Ellen, ascendente em Aquário, eu sou uma pessoa muito questionadora disso, porque eu acho que a gente tem que ir com o nosso brilho e inspirar essas outras pessoas a falar assim, a gente não precisa ficar aí nesse pouco. A gente pode ter o muito, sim, porque eu preciso puxar a mão dos outros pra vir comigo. E não retroagir e ficar lá no pouco com essas pessoas, porque a gente tá se sentindo culpado de assumir o palco que a gente veio pra assumir. Todo mundo tem um palco, gente, não adianta. Você acha que você não tem dom nenhum, que você não é uma pessoa criativa, que você não é uma pessoa capaz, que você não sabe o suficiente. Isso é tudo processo de limitação, de crença, de autossabotagem. E a gente precisa olhar para algum lugar que a gente é boa. É óbvio, gente, a gente não é boa em tudo. Cada um vai ter as suas habilidades, cada um vai ter os seus talentos, cada um vai ter os seus dons. E muitas vezes eu atraio muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu não tenho dom nenhum. E aí eu te pergunto nas coisas básicas do dia a dia, que são essas questões. Será que você tá colocando uma roupa que te valoriza? Será que você tá olhando no espelho todo dia, falando assim, cara, tô te achando tão bonita hoje? Será que você olha no final do dia pra você e fala assim, cara, você mandou bem nisso, apesar dos desafios, tá tudo bem, você mandou bem nisso daqui. Então, assim, eu vejo que eu sou uma pessoa que tem uma autoconfiança sempre muito boa, assim. Eu fui criada por uma mulher muito autoconfiante e eu sei que isso muda, né, de geração para geração, de contexto para contexto, de questões sociais para questões sociais, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade de crescer num ambiente que traz essa luz, que traz esse otimismo, que traz essa energia. Mas se eu vim com isso e nos momentos em que o céu me pede para falar disso e eu falo com propriedade, é para isso que eu tô fazendo isso, porque eu tô te puxando para esse lugar de te tirar dessa escassez de pensamento, de medo, de insegurança, de escassez financeira, de escassez. A gente veio para viver e para ser feliz todos os dias. Falei isso para vocês no início e eu acho que o movimento do céu nesse mês, que tá tão fluido, é pra gente tirar da cabeça essas autossabotagens que tipo assim, nossa, mas tá tudo tão bem que agora parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Gente, olha como é que a nossa mente é algo que, cara, muda o tom da nossa vida, muda o tom das nossas ações. E a gente tá com Marte e Vênus em Leão, trazendo essa coragem pra nós, da gente sair desse campo também de vítima, da gente sair desse lugar que tá ali aprisionando a gente nos lugares que a gente tem que ficar no pouquinho, tem que ficar no menos, tem que ficar se apagando pra poder a luz dos outros brilharem.
Não, dá pra todo mundo brilhar junto, gente. Cada um tem o seu espacinho. Eu acho que a Vênus em Leão também vem falar de um tom que a gente precisa tomar cuidado, que é com arrogância, que é com se achar melhor que os outros. Eu sempre tenho essa consciência quando eu falo desse eixo de Leão e Aquário, mas eu acho que a gente vive numa sociedade já coloca a gente pra baixo demais, principalmente nós mulheres. Então atendo muita mulher, atendo muitas pessoas que me relatam esse problema de autoestima, de autoconfiança, de coragem, de não ter esse posicionamento pra decidir a sua própria vida, de achar que depende de alguém ou que vai impactar demais as pessoas de uma forma ruim. Então assim, gente, a gente vai trabalhar muito isso, de verdade. Aproveita esse mês pra já começar. Então, assim, coloca uma roupa bonita, coloca uma cor alegre, uma cor, às vezes, que te represente. Faça algo que você gosta pra você, procure seus hobbies, procure seus prazeres. Não deixe isso na mão do outro, não deixe isso na mão do seu chefe, na mão do seu relacionamento, o seu dinheiro na mão dos outros também. A gente veio pra ter a nossa condição de guiar a nossa vida, com base nos nossos valores, pra que a gente consiga encher o nosso potinho e ter tanta coisa transbordando aqui que a gente gera generosidade, né? Eu acho que Leão é um signo muito generoso. É óbvio, gente, que a gente tem que tomar cuidado com esse lugar de, se colocar muito como a última bolacha do pacote, porque também não acho que é sobre isso. Mas como eu vejo que, pelo menos o público que eu atendo tá muito mais pendendo para esse outro lado de fragilidade, de, se colocar para baixo, e não se aceitar e não se valorizar, eu venho com esse discurso para colocar vocês para cima e depois a gente dosar isso daí, tá? Então vamos aproveitar esse movimento que Vênus entrou em Leão. Gente, Vênus vai ficar em Leão até outubro. Vocês têm noção do que é isso? Cara, a Vênus só fica ali máximo 25 dias, mais ou menos, em cada signo. E ela vai ficar aí meses, porque ela vai retrogradar em julho. Quem assistiu o primeiro Vibes do ano já tá ciente do que tá acontecendo de julho a setembro. Mas eu já vou adiantar aqui pra vocês que vai ser um período da gente revisar muitas coisas, revisar os nossos valores, revisar também o nosso lugar de destaque nos meios que a gente tá se colocando. Mas por agora que não tem nada retrógrado, gente, não vamos pensar nisso. Vamos pensar só nesse poder que a gente vai precisar ativar para que depois, quando a gente for revisar, a gente esteja confiante do que a gente quer, tá? Então, assim, bora lá. São 11 minutos, eu não falei da semana ainda, gente. Quarta-feira, que esse Vibes está sendo gravado na terça, então na terça eu já passei panorama para quem tá lá no grupo do WhatsApp, que recebe todo dia, religiosamente, um áudio com panorama do céu, falando o que tá acontecendo. Se você quer entrar, manda aqui uma mensagem pra mim que eu te envio o link. Somos quase 400 pessoas num grupo, gente, que é o grupo mais útil que você vai ter na sua vida, tá? E é gratuito. Então, assim, bora lá. Na quarta-feira, gente, a lua chega em Aquário. Essa lua em Aquário, gente, ela é talvez a mais incomodadora da semana. Porque ela vai fazer quadratura com a galera que tá em Touro e vai fazer oposição com esse povo aí, Vênus e Marte, que tá lá em Leão. Gente, Aquário vem questionar o que a gente tá levando de bom pro mundo. E aí a gente fala assim, eu sou uma pessoa boa. E aí, eu acho que isso não basta. Eu não acho a gente ser uma pessoa boa só pra gente ou pra quem que tá aqui ao redor. Eu acho que a gente tem uma missão de impacto social no mundo. E não que você precisa ser o presidente, que você precisa ser militante, ou que você precisa... Mas é um impacto no meio que a gente vive, na nossa comunidade, nas nossas relações, no coletivo que tá ali em torno de nós. E o Aquário, ele vem falar pra nós assim, tá, então o que eu vou levar de forma excêntrica ou de forma autêntica até mesmo pra esse meio em que eu vivo? Então eu acho que é uma lua que vai vir de quarta até sexta-feira questionando muito a gente de qual que é o meu propósito. Qual que é o meu impacto? Se você, igual eu falei, se você tá aí na sua vida, que você fala assim, Eli, mas eu nem sei no que eu sou boa, eu nem sei, nunca parei pra pensar no que eu gosto, nunca parei pra pensar no que me dá ânimo, no que me dá tesão na vida. Então, você pare agora e pense. Pare esse vídeo, pausa aqui e pensa um pouco. Sério, pega um caderno, pega uma caneta e escreve o que for, sabe? A gente precisa, de alguma forma, fazer algum movimento. Porque se a gente ficar esperando também, gente... uma iluminação divina, clarear a nossa cabeça. Eu sou boa nisso. Gente, isso não vem, isso não existe, tá? Isso é fora da realidade. Então vamos trabalhar com a realidade, que é, se a gente começa a escrever, se a gente começa a lembrar do que a gente gostava de fazer quando criança, se a gente começa a lembrar de hobbies, prazeres, coisas que a gente sempre foi boa, se você começa a parar de se auto-sabotar e falar assim, cara, no meu trabalho, esse daí que você não gosta, ou nessa minha relação, essa daí que tá insustentável, ou enfim, aqui, tudo isso daí que tá de ruim na sua vida, olha esse ruim, pega o ruim e fala assim, o que nisso daqui eu sou muito boa e eu tenho a capacidade de superação? Porque se você tá aguentando um negócio que você não gosta, cara,
você tá mandando bem, superar pelo menos, entendeu? Porque eu acho que ninguém tá num lugar que não tá servindo pra alguma coisa, gente. Então eu acho que é muito uma questão da gente trazer ali no que eu tô fazendo, que mesmo que seja numa coisa que não tá agradável, e o que eu extraio desse lugar e que vai ser bom pra mim. Eu sempre falo, gente, a auditoria, eu fui auditora por 10 anos, pra quem não conhece a minha história, e eu sempre... A auditoria não era uma coisa que eu odiava, não, mas depois de um tempo ficou muito burocrática, era um lugar que não me deixava ser criativa, era muito cheio de regras, eu questionava demais. E aí eu comecei a ver que, tá, o que eu sou boa aqui? Por mais que eu não goste, o que eu sou boa? Eu era muito boa com dados, eu era muito boa com a organização das informações, com responder, falar, comunicar. E hoje, gente, eu trouxe isso pra astrologia de alguma forma, que é o meu grande plus. Porque vocês mesmos falam que eu sou uma pessoa que passa as coisas de uma forma muito clara, de muito assertiva. Então, eu fui investir na minha comunicação. Eu fui fazer aula de canto, eu fui fazer aula de escrita, eu fui fazer escrever cada vez mais, eu fui resgatar esse hobby de ler, Então, assim, eu comecei a prestar atenção que mesmo que aquilo que eu não gostava, eu poderia levar para outros lugares de uma forma diferente. É óbvio que isso daí, gente, a gente consegue aprofundar muito mais no mapa natal, quando vocês vêm fazer a leitura de forma personalizada. Tudo isso que eu fico falando aqui é de forma muito genérica. Mas eu gosto de trazer esses exemplos para vocês verem como a astrologia e como esse parar e realmente validar o nosso processo de autoconhecimento pode levar a gente para os lugares. Então essa lua em aquário de quarta a sexta, ela vem questionar. E ela vem falar assim, olha, a gente precisa servir algo para o mundo. E aí o leão lá do outro lado, que é muito diferente do aquário, mas são opostos que se complementam, o aquário vem falar assim, não, vamos fazer para todo mundo é barco, não é barco iate. Só que o leão vem lembrar a gente que tudo bem, a gente pode ficar ou no barco ou iate, mas cada um dentro desse barco tem a sua luz própria, cada um tem a sua lanterna. Não é uma lanterna que tem que ficar passando de mão em mão, não. É uma lanterna nossa própria para que a gente consiga ajudar o outro a se equilibrar para não cair desse barco, a, enfim, enxergar alguma coisa que caiu. Então, se a gente apaga essa luz, gente, como é que a gente vai ajudar o outro? Eu acho que, nossa, tem tanta gente que eu atraio, gente, que é só doador, e eu fico assim, cara, a gente não vai conseguir doar nada se a gente não doar pra gente primeiro. Então, se você olha no espelho e nem você se valoriza, nem você se coloca aí pra cima, ninguém vai colocar. Isso é fato, tá, viajantes? Então, eu acho que é um movimento que você, que não tem isso naturalmente na sua vida, de ter coragem, ou de ter essa autoestima lá em cima, por inúmeras condições, tá, gente? Porque eu acredito que é muito difícil, não é uma coisa fácil que eu tô falando de um lugar muito privilegiado, que eu cresci numa família que me colocou muito pra cima, mas eu acho que o que você tá fazendo pra mudar esse cenário? O que você tá fazendo pra mudar essa situação? Como eu falei, nós somos adultos. Nós somos já pessoas maduras o suficiente pra transformar as nossas realidades. Porque nós somos aqui, querendo ou não, privilegiados, porque a gente tem acesso à internet e a gente tem a capacidade e a opção de escolher. Então, esse lugar que você está, por mais que você não aceite, você escolheu estar. Tudo bem que tem coisas que a gente não escolhe, processos mais sérios que a gente não escolhe, mas o trabalho, o relacionamento, gente, a gente aqui que tem acesso, a gente escolheu estar ali, né? E eu acho que a gente tem que lidar com os nossos medos, não de, ai, mas você não tem medo. Gente, tem medo pra caralho. Tem medo pra dar e pra vender, entendeu? Ah, você não tem ideia do quantas vezes eu já gravei esse Vibes aqui hoje? Quantas vezes eu comecei pra estar aqui falando há 17 minutos? Mas foi muita tentativa. Eu posso contar pra vocês o quantas vezes, não por medo, porque, ai, não ficou bom. Teve um que eu gravei por 5 minutos e falei assim, ai, ficou péssimo, não sei o quê. Vou lá e começo de novo. Bora, vai dar certo uma hora. Tá perfeito? Chega no final, eu falo tudo que eu gostaria? Não. Mas foi da forma que eu pude fazer agora nesse momento por mim e pra valorizar o meu tempo também. Eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho mais coisas ali pra resolver. Então eu vou valorizar o meu tempo, o meu valor, a minha dedicação. Então assim, gente, eu acho que até sexta-feira, questionamentos aí sobre o porquê que eu tô viva. O que eu tô fazendo aqui nessa terra? Qual que é a minha missão aqui? Por que eu tô acordando todo dia? Se você não tem um propósito, tá na hora de colocar. Tá na hora de entender que você não tá aqui de passeio, gente. A gente não tá aqui passando tempo. Bem capaz que a gente desceu nessa terra pra poder passar tanto desafio pra vir aqui à toa, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vem aí com um movimento muito importante no céu pra trazer essa força, essa coragem. Porque junho é um mês que tá tranquilaço. Então, ó, sem culpar os astros. Na sexta-feira, gente, a lua chega em Peixes e ela vai ficar minguante no sábado. No sábado a gente tem essa lua minguante trazendo aí a finalização da lunação taurina que começou lá mais ou menos no dia 20 de maio, tá? Então, assim, uma lua minguante em Peixes dentro da lunação taurina, eu acho que ela vem falar muito ali
da gente entender os recálculos de rotas que a gente tem que fazer, porque o Sol tá em Gêmeos, que a gente teve que fazer, o que que deu certo, o que que não deu certo, é trazer um pouco mais também de realidade, um pouco mais também de acolhimento para nós. É a gente entender que, cara, nesse caminho aqui a minha intuição tá apontando que não rolou muito, esse caminho aqui eu posso mudar. Peixes é um signo mutável. Então, gente, igual eu falei, a gente é capaz de fazer as mudanças nas nossas realidades de forma muito fluida nesse momento, tá? Então, assim, uma lua minguante em Peixes, ela traz ali um tom mais emocional para nós, então as emoções podem ficar um pouco mais afloradas, a gente fica um pouco mais introspectivo. A semana que vem vou falar disso, que a gente precisa se recolher um pouco pra gente entender tudo que foi, a gente talvez recalcular os nossos caminhos, os nossos sonhos, mas assim, eu acho que ela vem trazer também pra gente uma necessidade da gente fortalecer a nossa fé, sabe? Da gente fortalecer a nossa espiritualidade, de olhar que a gente é capaz sim de realizar os nossos sonhos, que a gente é capaz não só de sonhar, mas também de fazer, tá? Então eu acho que é um movimento que a gente vai ter um pouco mais pra dentro. O final de semana tem várias coisas acontecendo, principalmente no domingo, que é Plutão voltando pra Capricórnio. Não vou falar disso agora, vou falar disso depois e, assim, nem é tão, assim, Mercúrio saindo de Touro, finalmente, depois de uma temporada, indo pra Gêmeos. A gente vai trazer um pouco de acelero também pra gente, pra trazer um pouco mais de dinamismo, de movimento, porque tudo tava em Touro, né, as coisas, e Touro é meio lento, assim, então, assim, vai trazer um pouco mais de dinâmica pra nós, ainda mais que esse bonde em Leão, Sol em Gêmeos. Então é trazer movimento, gente, é trazer aí um arejar de mente pra nós, é a gente fazer uma caminhada num caminho diferente, é pegar uma estrada diferente para ir pro trabalho, sei lá, trazer criatividade pro dia, usar uma cor diferente, é trazer novas ideias. Se a gente não vai atrás dessas novas ideias, é o que eu falei, não vai descer uma iluminação do céu falando pra gente, olha, faz isso. Então eu acho que é um movimento aí pra gente ter mais estima pela nossa criatividade. Todos nós somos seres criativos, nós somos criadores, nós somos seres que viemos para criar algo. Então a gente vai trabalhar muito ao longo dos meses o que a gente veio para criar. Esse discurso aqui, ele vai falar muito ainda disso, tá? Então é isso, viajantes. Me conta aqui onde que vocês têm Leão no mapa de vocês. Essa área da vida vai ficar super em destaque nos próximos meses. Eu vou dar só um insight aí para que vocês consigam já se atentar para o que tá vindo. Eu agradeço por vocês estarem aqui toda semana, por todos os comentários, por toda a divulgação do Vibes. Eu agradeço também por vocês receberem as minhas palavras com muito amor, porque eu sei que às vezes eu tô aqui numa impulsividade muito grande, num chacoalhar de vocês aí muito grande. Como eu falo, são tapinhas do amor. Mas eu acho que são talentos que eu tenho aqui e que talvez eu puxo vocês, né? Então isso é muito gratificante pra mim, a forma como vocês recebem isso, porque vocês sabem que é um carinho imenso que eu tenho de falar do que eu falo, de chegar até vocês da forma como eu chego. E é isso, viajantes, uma ótima semana pra vocês e a gente se vê semana que vem com mais vibes da semana.